A repórter Renata Varandas recebeu em Brasília uma das principais lideranças do PT, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. O prefeito falou sobre os desafios das prefeituras nesta reta final de mandato antes das eleições, redução da polarização política no país e que aceitaria ser ministro de Lula caso fosse convocado pelo presidente. Olá, eu sou Renata Varandas e aqui comigo está o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Obrigada pela sua presença, prefeito. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade de estar com você e com todo o público de casa. Reta final agora lá na prefeitura, quais são o balanço e o desafio agora nessa reta final? Olha, ser prefeito hoje não é fácil, viu, Renata? Porque os municípios estão arcando com várias despesas que historicamente não eram nossas, né? Inclusive, na minha avaliação, tem uma municipalização silenciosa da segurança pública acontecendo aí, com a expansão das atribuições das guardas municipais. E no caso, nós de São Paulo, boa parte das despesas, incluindo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, essas despesas têm ficado com os municípios. Mas eu estou muito otimista, né, com o Brasil, com a retomada do crescimento da nossa economia, com a melhora da arrecadação, e para que a gente possa terminar bem, né, os nossos mandatos, tanto eu como todos os prefeitos. Araraquara vive um bom momento, nós enfrentamos problemas graves, nós enfrentamos a pandemia, né, que por mais de 3 anos ficou presente, não que não esteja mais presente na vida dos municípios, né, a Covid-19, mas hoje muito mais administrada. No caso de Araraquara, sofremos muito com as enchentes, tivemos apoio do governo do estado, lá governador Tarcísio, também tivemos muito apoio do presidente Lula. Inclusive estamos em fase de execução da maior obra, né? Estamos agora licitando a maior obra de infraestrutura da história da cidade, que é um convênio do governo federal, uma obra de 143 milhões de reais. Estamos também investindo muito na área da saúde, na área da educação, tentando, com essa retomada do governo do presidente Lula, que reorganizou as políticas públicas, porque nós vivenciamos um tempo em que os repasses para os municípios eram feitos por critério político e não, né, por usuários, por aquilo que os municípios prestavam de serviço. No caso de Araraquara, nós somos referência regional para a saúde, mais de 25 municípios tem Araraquara, são 26 municípios em algumas especialidades, tem Araraquara como referência. Então, essa reorganização das políticas públicas, essa reorganização provocada pelo governo do presidente Lula, está nos dando aí condições para que a gente também organize melhor, né, aquilo que o município presta de serviço, como nós temos investido também na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Então, eu estou muito otimista. E Edinho Silva, pessoa física, o que vai fazer depois que terminar o mandato? Olha, eu quero terminar bem meu mandato, quero trabalhar muito para fazer a sucessão. Nós estamos como pré-candidata a secretária da Saúde do município, Eliana Naim, que teve um papel exemplar na condução da pandemia. Então, penso que ela é uma candidata forte, muito respeitada pela população de Araraquara. Então, terminando bem meu mandato, fazendo as obras que nós vamos fazer, né, e elegendo a minha sucessora, eu penso que a minha missão está cumprida. E o futuro, vamos aguardar, né? Vamos aguardar o que efetivamente vai acontecer. E se o presidente Lula convidar o senhor para fazer parte da esplanada dos ministérios, o senhor aceita? O presidente Lula sabe, né? E boa parte das pessoas que acompanham a minha vida política também sabe disso. O presidente Lula é a minha grande referência, né? Foi por meio do presidente Lula que eu fui para a política, que eu senti vontade de participar da política. Então, dialogar com o presidente Lula para mim é sempre uma honra. Conversar sobre o projeto político com o presidente Lula é uma honra redobrada. E se ele, evidente, achar que eu deva cumprir alguma missão, eu vou me sentir muito honrado, mas a gente não cumpre só missões
vindo para o governo, né? A gente cumpre missões na construção de um projeto de país, né? Muitas vezes colaborando de outras formas, e eu estou muito tranquilo em relação a isso. Prefeito, o presidente Lula vem cobrando muito dos ministros que falem das suas pautas positivas, que as pautas positivas apareçam. Como fazer com que as pautas positivas, de fato, consigam chegar até a população? Renata, o mundo vive um fenômeno da polarização política, né? Que eu tenho uma análise, se você me permite aqui, bem rápida. Eu penso que nós vivemos uma crise econômica longa, que se iniciou em 2008, e ainda o mundo não saiu dessa crise econômica, né? É uma crise semelhante à de 29, quando o mundo só foi retomar o crescimento econômico pós-Segunda Guerra Mundial. Para a gente ter dimensão daquilo que nós estamos vivendo, qual o processo que nós estamos inseridos, né? E o Brasil, né, também está inserido nessa polarização política, porque o que explica internacionalmente aquilo que acontece no Brasil, né, é que se o mundo está mais pobre por conta da crise econômica, nós abrimos, infelizmente, espaço para fenômenos políticos que são perversos do ponto de vista de uma concepção civilizatória que nós buscamos, né, de um mundo mais justo, mais humano. Então, se os países estão mais pobres, a xenofobia volta, o preconceito volta, né? Os americanos querem o seu país só para eles. Então, tem um discurso, né, contra imigrantes. Nós tivemos, infelizmente, um presidente da República nos Estados Unidos que se elegeu em função de construir um muro para que os imigrantes não entrassem. Nós estamos vendo, né, a xenofobia, o nacionalismo raivoso crescer em todos os países da Europa, né? Portugal, nós estamos vendo, a Alemanha, nós estamos vendo na Itália, nós estamos vendo na Espanha. Enfim, o que é muito ruim, né? E essa polarização, ou seja, quando aqueles mais raivosos, né, eles defendem as suas posições de forma sectária, você cria uma polarização internacional entre os sentimentos mais democratas, mais humanistas e aqueles que, infelizmente, defendem um modelo de sociedade mais autoritário, mais preconceituoso, né? E no Brasil, infelizmente, nós vivemos uma situação de polarização também, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso sectário, né? Não é isso, nem estou fazendo nenhum ataque político, mas estou tentando fazer uma análise. Da minha avaliação, o Bolsonaro, eleito presidente da República, ele legitimou sentimentos muito ruins. Um presidente que tem frases racistas, frases homofóbicas, frases machistas contra as mulheres, né? Um presidente que defende que todo mundo tem que ter uma arma na cintura e sair atirando um no outro, né? Um presidente que, infelizmente, estimulou o ódio, a intolerância, negou a ciência, né? Ele acabou legitimando uma concepção de país muito ruim, e quem pensava como ele sentia vergonha de assumir, né, não tinha coragem de se assumir, hoje entende que o seu pensamento é legítimo, né, que ele defende coisas legítimas, porque se o presidente defende, por que ele não pode defender? Então o Brasil está muito polarizado, extremamente polarizado, né, entre aqueles que defendem a democracia, um país mais justo, mais humano, que não concorda que a sociedade se arme, que não concorda com o ódio, com a intolerância, que não concorda com a homofobia, com o racismo, com o machismo, e aqueles que pensam de forma oposta. Quando a sociedade se polariza, e não acho que todo mundo que votou no Bolsonaro pensa dessa forma. Eu penso que tem uma parcela da sociedade que votou no Bolsonaro e que sustenta essa polarização, né? Não é idêntica ao bolsonarismo, né? Não tem identidade com o bolsonarismo, mas votou no Bolsonaro e acabou reforçando essa concepção. Então, numa sociedade polarizada,
Eu sempre uso uma metáfora, Renata. Se você está no campo de futebol, vamos pegar um estádio que todo mundo conhece. Se você está no Maracanã e metade da torcida é Flamengo, outra metade da torcida é Vasco, e as duas torcidas gritam para saber quem grita mais alto, como é que você conversa? Não dá para conversar. Então, eu penso que o grande desafio do governo do presidente Lula é fazer gestos de reunificação do Brasil. É diminuir essa polarização. É diminuir essa coisa quase cega, quase não racional, que muitas vezes o Brasil vive. Se nós diminuirmos a polarização, Renata, a gente tem espaço para comunicar. Ou seja, se o ambiente de torcida diminuir, dá para conversar. Mas se a sociedade estiver gritando para saber quem grita mais alto, não há como conversar. Não há como o governo Lula mostrar tudo o que ele tem feito. Não há como o governo Lula mostrar que nós estamos vendo um país que vai crescer pelo segundo ano consecutivo 3%, ou seja, num acúmulo de 6% de crescimento em 2 anos. É um país que cresceu 12% da renda, um país que pode terminar o ano com mais de 2 milhões de empregos de saldo positivo, ou seja, de saldo entre as admissões e demissões, 2 milhões de saldo. Então, nós estamos vivendo um Brasil bom, um Brasil com crescimento econômico, com crescimento da renda, um Brasil que voltou com Minha Casa Minha Vida, que daqui 2 anos, 2 anos e meio, as pessoas vão estar pegando a chave, um Brasil que voltou com o PAC, né, que é um programa estruturante para que a gente tenha obra de metrô, para que a gente tenha obra de trem, né, para que a gente tenha obra de infraestrutura, para que a gente invista num país que possa exportar mais, portanto, gerar mais riqueza para o seu povo. Se nós diminuirmos a polarização, tudo isso pode ser mostrado. Né? Um país que agora criou o pé de meia, que é para manter o estudante pobre na escola, para que ele não abandone o ensino. Não, tem tanta coisa boa acontecendo no Brasil que tem muita coisa boa para mostrar. Mas para mostrar, as pessoas têm que estarem abertas a ouvir. E para estarem abertas a ouvir, nós temos que diminuir a polarização. Nós temos que diminuir esse clima de disputa acirrada que ainda perdura no país. Agora, só para terminar, tem que também melhorar a forma com que o governo conduz algumas coisas que acabam se transformando numa crise. Por exemplo, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Há uma crise em torno dessa permanência ou não do Jean Paul Prats no cargo. E a forma com que o governo conduz esse tipo de pauta, por exemplo, também não acaba influenciando ou propiciando uma polarização ou discursos negativos. Hoje a gente tem, por exemplo, a descoberta, a Petrobras anunciou a bacia Potiguar, ali, mais petróleo. É pauta positiva. No entanto, a gente só pergunta se o Jean Paul Prats vai ficar ou não no cargo. Eu penso assim, Renata, quem é o líder desse governo? O líder desse governo é o maior líder popular da história do Brasil. Se o Brasil tiver que reunificar, eu acho que é isso que o povo brasileiro quer, porque vou pegar o teu exemplo, que eu nem sei muito do teu cotidiano, mas olha no teu entorno. São pessoas que deixaram de ir no churrasco de família. São amigos que não vão mais na festa dos formandos da época. Não vai mais no aniversário do sobrinho, do afilhado, do filho, do amigo. Porque chegou lá, começou a falar de política de Brasil, vai ter briga. Quantas pessoas não saíram do grupo de WhatsApp da família? Você acha que o Brasil quer viver isso? Não quer. As pessoas não querem viver isso. As pessoas querem viver em paz. E eu penso que o presidente Lula é a única liderança capaz de reunificar o Brasil. Ninguém tem a história dele, ninguém tem a legitimidade dele, ninguém tem a força política que ele tem para reunificar o Brasil. Só ele é capaz. E quem é esse líder? Esse líder é um homem de diálogo. É um homem que lidera conversando, que lidera ouvindo, que conversa com o trabalhador, que conversa com o empresário, que conversa com o partido da base, que conversa com o partido da oposição.
O Lula é uma liderança capaz de unificar, de criar unidade. Então eu penso que o seu governo tem que ser igual, né? O seu governo tem que ser igual ao seu líder. Porque esse governo é o governo do presidente Lula. Ele não é de ninguém. Ele não é do ministro A, do ministro B, ele não é do presidente do banco A, do banco B, ele não é do presidente da empresa A, B ou C. Esse governo é do presidente Lula. Quem ganhou as eleições foi ele. Quem saiu legitimado nas urnas foi ele. Então, o líder desse governo é o presidente Lula. Então, eu penso que o Brasil precisa efetivamente de unidade, de nós mostrarmos que nós estamos construindo a unidade. E um governo só constrói unidade se ele passar para fora a imagem de unidade. Se tem problema entre ministros, e é natural que se tenha, um governo de coalizão, como que os ministros podem pensar igual? Que é um governo com pluralidade ideológica, que são partidos plurais. Então ninguém está pedindo para os ministros pensarem igual. Mas o governo tem fórum, o governo tem espaço para que os ministros debatam as suas posições e depois a posição do presidente Lula é que vai para fora. Cada ministro tem que ter o direito de defender o que ele pensa, mas quem vai para fora é uma só voz, é a voz que o presidente Lula quer que vá. Então, eu penso que nós temos que construir efetivamente, os ministros sabem disso, o presidente Lula montou um ministério de altíssimo nível, com ministros que são líderes de massa, que são líderes nos seus partidos, que são líderes no Congresso, que são representações da sociedade. Então, eu tenho certeza que esse primeiro ano do governo do presidente Lula foi um ano de ajuste, foi um ano de arrumação, foi um ano de concertação, porque a gente não pode perder de vista que país que o presidente Lula pegou. O presidente Lula pegou um país que o Bolsonaro torrou 300 bilhões de reais. Portanto, um país quebrado. Um país onde as políticas públicas foram todas desorganizadas. Um país onde nós vimos dinheiro sendo repassado sem nenhum critério, né? Sem considerar o tamanho do município, o número de habitantes, quais as políticas públicas. As políticas públicas, elas iam atender quantas pessoas. Então, o presidente Lula passou um ano reorganizando o Brasil. E eu tenho certeza que esse segundo ano o governo vai deslanchar, esses ruídos aí vão ser superados, né? E tudo isso que você falou, a agenda positiva vai ocupar espaço, porque ela precisa ocupar espaço. Não pode, muitas vezes, uma desavença de ministro ocupar mais espaço na imprensa do que um anúncio como esse, né? Que o Brasil vai gerar mais petróleo, portanto que o Brasil vai produzir mais riqueza, inclusive para fazer transição energética. Porque para a gente fazer transição energética para uma matriz limpa, a gente precisa que o petróleo sustente essa transição. Então, a descoberta para que a Petrobras produza mais petróleo, ela é importante, inclusive, para a transição energética. Porque a transição energética, Renata, não é um conceito. É geração de empregos para as novas gerações. É geração de empregos de qualidade para as novas gerações. É a gente ser capaz, com a transição energética, de gerar empregos para a região amazônica, que sofre tanto, porque a gente fala, tem que preservar e nós temos que preservar. Mas tem que gerar emprego para aquele povo também, tem que gerar crescimento econômico. E quem vai propiciar isso? Nenhum país tem tantas condições de propiciar isso, fazer transição energética como o Brasil, gerar empregos de qualidade para o seu povo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista e venha mais vezes. Eu que agradeço, Renata, parabéns pelo seu trabalho, que não sou eu que reconheço, o Brasil reconhece. É uma alegria estar aqui com você. Obrigada. Obrigada a você pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.